Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje é Classificação Periódica dos Elementos Químicos. Vamos lá? Bom, pessoal, assim como houve com os modelos atômicos todo um estudo por trás e uma evolução, no caso da tabela periódica não vai ser diferente, tá? Então, a nossa tabela periódica atual, ela não surgiu prontinha assim para nós, tá? Houve todo um estudo e várias tentativas de elaboração de classificação dos elementos químicos, tá? Não desmerecendo o trabalho de nenhum dos cientistas que desenvolveram pesquisas nessa área, nós vamos ver alguns dos principais, ok? Tríades de Dauber-Régnier, tá? Dauber-Régnier, ele vai organizar os elementos em grupos de 3, de acordo com suas massas atômicas. Uma característica interessante desse agrupamento de 3 é que se você pegar a soma do primeiro elemento químico com a do último elemento químico da tríade e dividir por 2, você vai encontrar do elemento do meio, tá? Então vocês têm várias tríades aqui no exemplo. Eu tenho lítio, sódio, potássio, tenho cálcio, estrôncio, bário, ferro, cobre e níquel, entre outros. Só que qual era o grande desafio que era enfrentado, no caso, por essa tentativa de elaboração de classificação dos elementos químicos? Bom, nessa época haviam sido descobertos poucos elementos químicos, ok? E aí o que acabava acontecendo? À medida que iam passando os dias, os meses, iam surgindo novos elementos químicos. E aí acontecia de às vezes não ter agrupamentos para eles. Ou você encontrava somente um elemento e não encontrava os outros para formar as tríades. E aí essa tentativa de classificação dos elementos químicos acabou se tornando ineficaz. Parafuso telúrico de Chapman-Croutz. Chapman-Croutz, ele vai partir da mesma ideia, tá? Da tríade, Dauber-Régnier. Ele vai organizar os elementos, tá? Também de acordo com suas massas atômicas. Porém, ele vai organizar esses elementos em uma forma espiral, tá? Por isso a ideia do parafuso telúrico. Então, você tem aqui, ó, nessa espiral, por exemplo, no grupamento 1, lítio, sódio e potássio. No grupamento 2, berílio, magnésio e cálcio. E assim ele ia montando, né, nessa forma espiralada, sempre de maneira de ordem crescente de massa atômica. Oitavas de Nylander. Bom, as oitavas de Nylander vai partir da ideia do agrupamento de notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí o que vai acabar acontecendo? Aqui, ó, como há uma repetição da mesma escala musical, o Dó, o hidrogênio, ele seria semelhante ao flúor, porque ele também estaria na classe do Dó. Bom, pessoal, essa ideia, essa tentativa de organização dos elementos químicos das oitavas de Nylander, ela acabou não sendo bem aceita pela comunidade científica da época, ok? Diz a lenda que Nylander tinha duas grandes paixões, a química e a música, e aí ele decidiu uni-las. A comunidade científica da época achou isso uma ofensa, essa tentativa de organização, e está insultando a inteligência deles. Então essa ideia, né, não foi muito aceita pela comunidade científica da época. E aí houve também a contribuição da tabela de Mendeleev. A ideia de Mendeleev também é agrupar os elementos de acordo com suas massas atômicas, ok? Só que Mendeleev ele vai deixar espaços vazios, né, prevendo o surgimento de novos elementos químicos. E isso é bem importante, porque à medida que eu descobri os elementos químicos, já tinham espaços para preenchê-lo. Conta que Mendeleev, à medida que iam descobrindo novos elementos químicos, ele pegava como se fosse um post-it, né, uma tabelinha, um papel, colava na parede do seu laboratório com as informações daquele elemento químico e ia tentando montar. Até que um dia, Mendeleev chegou a sonhar com a tabela periódica, com essa configuração de tabela periódica. É isso mesmo, Mendeleev chegou ao ponto de sonhar com isso. E ele no dia seguinte montou a sua tabela periódica. Bom, mas somente com Moseley é que a tabela periódica ela vai encontrar uma configuração muito parecida com a atual. Moseley descobriu que o número de prótons no núcleo
de determinado elemento químico era sempre o mesmo. Moseley usou essa ideia para o número atômico de cada elemento. Então, você tem aqui a tabela periódica muito semelhante à configuração atual que nós temos. Okay? Bom, na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente do número atômico, o que faz com que eles sejam posicionados em colunas horizontais, né, que seriam os períodos, e colunas verticais, que seriam as famílias. Então, nós temos aqui a tabela periódica separada em famílias ou grupos, tá? Nós temos o total de 18, e os períodos, que são as linhas horizontais, que nós temos o total de 1 a 7, ok? Aqui nós temos os lantanídeos e os actinídeos, que estão inclusos aqui, respectivamente, no 6 e no período 7. Então, essa vai ser a nossa tabela periódica atual, tá? Aqui, ó, como eu havia falado, temos numeração de 1 a 18, são os grupos ou famílias, ou posso ter grupo A, seriam esses elementos aqui, e o grupo B. Grupo A sendo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e eu tenho aqui o grupo B. Aqui embaixo nós temos os lantanídeos e os actinídeos. Aqui na tabela periódica tem o símbolo do elemento químico, seu nome, sua distribuição eletrônica, seu número atômico, seu número de massa. Bom, alguns grupos das famílias da tabela periódica eles recebem nomes específicos, ok? Como por exemplo, família 1A, chamado metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, família dos calcogênios. Família 7A, família dos halogênios. E por fim, a família 8A, ou grupo 18, ou 0, que seriam os gases nobres, gases raros ou gases inertes. Bom, distribuição eletrônica e classificação dos elementos. Bom, os elementos eles podem ser elementos representativos, metais de transição externa ou metais de transição interna. Vamos lá. Elementos representativos. Os elementos representativos caracterizam-se pelo fato de apresentar o elétron de diferenciação, ou seja, o mais afastado quando você faz a distribuição eletrônica, a última distribuição, não estou falando da camada de valência, tá? No subnível S ou no subnível P. Os metais de transição externa caracterizam-se pelo fato de apresentar o elétron de diferenciação no subnível D. E os metais de transição interna no subnível F. Vocês têm aí a distribuição eletrônica, tá? De Linus Pauling, onde eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3g10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6g10, 7s2 e atualmente nós temos aqui o 7p6. Tá? Para fazer a distribuição, lembre que eu não sigo essa ordem, né, que eu havia falado, e sim essa ordem assinalada por essas setinhas. Começa com S2, depois vem 2S2, depois vem 2P6, depois vem 3S2, depois vem 3P6, depois vem 4S2, 3G10, 4P6, 5S2, aí 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, por fim 5F14, 6D10 e aí vem o 7P6. Aqui nós temos um nível, primeiro nível camada K, no máximo 2 elétrons, segundo nível camada L, no máximo 8, terceiro nível camada M, no máximo 18, quarto nível no máximo camada N, no máximo 32, quinto nível camada O, no máximo 32, sexto nível camada P, no máximo 18 e sétimo nível camada Q, atualmente aqui nós temos 8 elétrons na última camada. Bom, aqui nós temos o S, né, família 1A, 2A, incluindo o Hélio, tá? O P, que seria 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, com exceção do Hélio, o D e o F. Classificação dos elementos. Nós vamos ter os metais, tá? Em temperatura ambiente, eles são duros, sólidos, com exceção apenas do mercúrio, que é líquido. São bons condutores de calor e eletricidade,
O metal ele é caracterizado também por sua maleabilidade, capacidade de ser moldado, e ductibilidade, capacidade de ser transformado em fio. Exemplo, cobre, usado em fios de transmissão de energia elétrica, além disso, possui um brilho metálico característico. Então, os elementos que são classificados como metais, todos eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, conduzem bem calor e eletricidade, possuem alta maleabilidade, facilmente são transformados em lâminas, apresentam ductibilidade, facilmente são transformados em fios. Por exemplo, 1 grama de ouro produz mais de 5.000 metros de fios e apresenta o brilho metálico característico. Classificação periódica dos elementos. Aí vamos ter o grupo dos ametais ou não metais. Esses elementos possuem as características opostas às dos metais, ou seja, não são bons condutores de calor e eletricidade, pelo contrário, a maioria funciona como isolante. Apenas a grafita é boa condutora de calor e eletricidade. E aí eu tenho aqui a grafita que é usada em circuitos elétricos. Eles não possuem brilho metálico característico, com exceção do iodo e da grafita já mencionado, e eles se fragmentam com facilidade. Aqui nós temos o grupo dos gases nobres, representam os elementos do grupo 18, 0 ou 8A, que são respectivamente hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos são gasosos na temperatura ambiente e normalmente são encontrados na natureza em sua forma isolada, pois assim são mais estáveis. Além disso, eles não formam compostos com outros elementos espontaneamente. Então os gases nobres eles recebem esse nome, tá? Justamente pelo fato deles não se associarem a outros elementos da tabela periódica, ok? Hidrogênio. Esse elemento não se enquadra em nenhum dos grupos da tabela periódica. Em algumas tabelas ele aparece na família dos alcalinos, por possuir um elétron em sua camada de valência. Aliás, essa é a sua única camada eletrônica. Porém, suas características não são semelhantes às dos elementos dessa família. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, pois pode se combinar com metais, ametais e semimetais. É o gás extremamente inflamável em temperatura ambiente e normalmente encontrado nas altas camadas da atmosfera ou combinado com outros elementos. Então, o hidrogênio ele é utilizado aí como um dos componentes, para a constituição dos foguetes. Bom, pessoal, nossa aula está acabando, tá? Tem atividade no livro da página 400, praticando. Tenham todos bons estudos e até a próxima.